pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Lana, professora de matemática, e nesse vídeo nós vamos estudar os conceitos de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Bora lá? Duas grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento na medida de uma grandeza gera um aumento na mesma proporção da outra grandeza. Então, a gente diz que quando duas grandezas são diretamente proporcionais, nós temos que a razão entre elas é sempre constante, é sempre o mesmo valor. Então, para entender essa definição, nós vamos utilizar aqui um exemplo, onde eu tenho que 1 litro de gasolina custa R$3. Então, 2 litros de gasolina vão custar R$6. 4 litros de gasolina vão custar R$12. Então, aqui eu tenho um exemplo onde o volume de gasolina e o preço são duas grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Um aumento aqui no volume da gasolina, se eu dobrar o volume da gasolina, eu vou gerar um aumento na mesma proporção do preço dela. Então, se antes ela custava 3, agora ela vai custar o dobro. Ela vai custar R$6. O mesmo acontece aqui, ó. De 2 para 4, o volume dobrou. O que acontece com o preço? O preço também dobra. Então, se a gente relacionar o volume da gasolina com o preço dela, colocar aqui, ó, 1 sobre 3, vai ser exatamente igual a dividir 2 por 6, que é a mesma coisa de dividir 4 por 12. Simplificando aqui, essas frações vão resultar exatamente iguais a 1/3. Então, por isso que a gente diz que quando duas grandezas são diretamente proporcionais, a razão entre elas é sempre constante, ó. A razão entre o volume de gasolina e o preço vai ser sempre constante, vai ser sempre o mesmo. Agora que nós já sabemos o conceito das grandezas diretamente proporcionais, nós vamos analisar as grandezas inversamente proporcionais. Então, se A e B são duas grandezas inversamente proporcionais, significa que o aumento na medida de uma grandeza vai gerar uma diminuição na mesma proporção da outra grandeza. Então, com isso, nós podemos concluir o seguinte, ó, que se A e B são grandezas inversamente proporcionais, o produto entre elas é sempre constante. Então, para entender melhor esse conceito, nós vamos aplicar aqui um exemplo. Então, imagine que uma pessoa vai viajar da cidade A até a cidade B em seu automóvel. Se a velocidade do automóvel for 40 km por hora, então ela vai demorar 5 horas para chegar no seu destino. Se essa velocidade dobrar, se ela for para 80 km por hora, o que acontece com o tempo? O tempo cai pela metade. De 5 horas passa para 2 horas e meia. Então, aqui nós temos um caso de grandezas inversamente proporcionais. Porque quando a velocidade aumenta, o tempo ele diminui proporcionalmente. Aqui, ó, a velocidade ela dobrou e o tempo diminuiu pela metade. Então, nós podemos afirmar o quê? Que o produto entre essas grandezas vai ser sempre o mesmo, vai permanecer constante. Então, se eu multiplicar aqui 40 vezes 5, vai ser exatamente igual a multiplicar 80 por 2,5. Nos dois casos, o resultado vai ser igual a 200. Então, temos aqui um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Então, pessoal, recapitulando. Se duas grandezas são diretamente proporcionais, então a razão entre elas permanece sempre constante. Se elas são inversamente proporcionais, o produto delas sempre vai ser constante. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, curta, compartilhe, comente, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e até a próxima aula!